Boa noite, pessoal. A gente está aqui então para mais um encontro, mais uma edição do Encontro Brasileiro de Filósofos Analíticos. E hoje a gente tem a felicidade de receber, a honra também de receber a Paloma de Souza Xavier. Ela é da Universidade Federal de Pernambuco e ela vai apresentar para a gente a palestra intitulada Contra a Inefabilidade das Hinge Proposition, uma leitura neopragmatista. Então, em nome do evento, eu agradeço a presença da Paloma, a presença de todos vocês e a disponibilidade da apresentação. Então, Paloma, fica à vontade, não sei se você quer testar os seus slides. Eu gostaria sim. Funcionou, gente? Tá mostrando? Tá certinho, perfeito. Bem, primeiramente, né, obrigada pelo convite e parabenizo também nessa iniciativa. Acho muito importante essa união, né, entre pesquisadores e esse incentivo, né, na filosofia analítica, já que mulheres têm uma porcentagem, né, bem pequena nesse ramo da filosofia e principalmente na filosofia analítica. Eu peço também desculpas, né, pela remarcação. Foi no encontro passado, eu estava bem doente, na verdade, eu ainda estou com a minha garganta bem ruim, e por isso a apresentação de hoje ela vai ser bem mais curta, né? No caso, a situação aqui da minha garganta não está ajudando. Eu vou fazer mais uma apresentação geral, né, da minha pesquisa atual, que é pesquisa de iniciação científica. Né, como o colega me apresentou, me chamo Paloma Xavier e sou graduanda em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Minha pesquisa é intitulada Contra a Inefabilidade das Hinge Propositions, uma leitura neopragmatista. O áudio tá bom, gente? Tá ótimo, Paloma. Ok. Obrigada. O objetivo da pesquisa é ir contra a tese da inefabilidade das hinges, né, de Sherlock. Mostro algumas dificuldades textuais, destaco que, em alguns casos, a inefabilidade das hinges inviabilizaria possíveis correções necessárias, principalmente em ambientes de conflito, né, que veremos que são desacordos profundos. Em situações de desacordos entre os hinges, é necessário fazer explicitações para possível, eventualmente, correções. E para tal, eu proponho que o método socrático de Robert Brandon pode explicitar, né, essas hinges. A estrutura da minha pesquisa, né, é basicamente essa: introdução, hinges propositions, a parte negativa, né, que trata da tese da inefabilidade das hinges de Sherlock, as dificuldades textuais da tese dessa tese da Sherlock, né, que é a inefabilidade. Tem a parte positiva, que eu falo um pouco de desacordos profundos, falo um pouco do método socrático e concluo. Bem, a introdução, né? A obra da certeza, né, de Wittgenstein, ela foi composta entre os anos de 1949 e 1951, mas só foi publicada após a sua morte, né? Essa é uma obra compilada, né? O Wittgenstein, ele faleceu antes de finalizar. Essa obra é mais uma compilação, né, de várias anotações, fragmentos, né, pensamentos do Wittgenstein. Ela é basicamente uma reação, né, a discussões que Wittgenstein tinha em relação a textos, artigos, né, de Moore. Os textos são Em Defesa do Senso Comum, de 1952, a Prova do Mundo e a Prova do Mundo Externo, de 1936. Wittgenstein ele se interessa principalmente pelo primeiro texto, né, que é Em Defesa do Senso Comum, texto de 1925, onde Moore lista algumas proposições, né, alguns truísmos, que ele afirma saber com certeza. Algumas dessas proposições são: eu estou aqui, eu tenho um corpo, a Terra já existia muito antes de eu nascer, eu sou um ser humano, há muitos outros seres humanos, e aqui está uma mão.
Mas essas proposições, né, esses truísmos, têm algumas características que vale a pena comentar, né? Ele afirma saber com certeza, né? Eu sei que estou aqui, eu sei que tenho um corpo, mas esses truísmos, né, não parece articulada, né? Não parece sem isenta de dúvida, não verificada e parece uma obviedade, ele está falando uma obviedade. O que Moore faz, né, com esses truísmos, né, essas proposições, é tentar bloquear conclusões idealistas e céticas sobre o mundo, né, usando o prefixo eu sei que. E apesar de Wittgenstein não concordar com o uso que Moore faz, a discussão sobre esse tipo de proposição faz com que Wittgenstein nos apresente importantes considerações, as quais proporcionaram o surgimento do conceito de proposições dobradiças, né, as rendices. Mas por que Wittgenstein se interessa por essas proposições? No Sobre a Certeza tem uma citação, que essa citação aqui ela é bem intuitiva para a gente entender, né, o que são essas rendices, né, a partir de uma analogia que o Wittgenstein faz. A citação, né, a seção é a 341 do Sobre a Certeza. As perguntas que formulamos e as nossas dúvidas dependem, né, do fato de certas proposições estarem isentas de dúvidas, né, serem como que dobradiças em volta das quais as dúvidas giram, né. Para a porta, ela cumprir sua funcionalidade, né, ou seja, abrir e fechar, precisa de algo fixo, né, algo parado, algo que mantenha essa funcionalidade. Esse algo é a dobradiça. Aí Wittgenstein, ele faz essa analogia com as ranges, né? Para a gente poder duvidar, a gente tem que ter algo fixo. E esse algo fixo é as ranges, né? São essas certezas basilares, né? Para a gente poder agir no mundo, né? Para eu poder estar aqui falando com vocês, para poder digitar, né? Eu tenho que ter as ranges fixas de que eu tenho um corpo, eu tenho um cérebro, eu tenho mãos, né? E isso é o que garante o resto das funcionalidades. Isso já foi falado. O papel, né, que essas ranges desempenham nesse sistema de abrir e fechar a porta, esse papel é especial, né? Esse papel é de regra. E esse papel é o que garante a funcionalidade das coisas, das certezas, do aprendizado, da correção e da revisão também. A gente entra agora aqui na parte negativa, né? A tese da inefabilidade. A tese da inefabilidade de Sherlock sobre as ranges, né? Sherlock, ela vem desenvolvendo alguns trabalhos, algumas teses fortes, e a tese da inefabilidade, né, é uma delas. Para a intérprete, as ranges, elas são inefáveis, pois elas não podem ser ditas significativamente. E caso alguém tente articular uma range, não resultaria em outra coisa a não ser um contrassenso, né? Pois Sherlock, além de endossar uma inefabilidade das ranges, ela também defende que as ranges são regras da gramática, né? Sendo assim, sem sentido. Uma regra da gramática não tem sentido, ela determina o sentido de Sherlock. Tentar articular no jogo de linguagem simplesmente solidifica o jogo. Ela usa um exemplo, né, sobre a certeza, que é o exemplo do silvicultor. Tem um silvicultor e seus trabalhadores. E ele aponta, né, essa árvore vai ser cortada, essa árvore vai ser cortada, essa árvore vai ser cortada. E os funcionários, né, os trabalhadores, executam né, o comando, a informação, né? Mas caso o silvicultor olhasse para uma árvore normal, comum, e dissesse, isso é uma árvore, né, provavelmente as pessoas iriam não entender, né? Olhar assim com achar que é uma piada, uma brincadeira, ou simplesmente, nossa, não, ele está ficando doido, ou algo do tipo. Isso foi o que eu acabei de falar. Por que isso acontece, né? Porque para intérprete, nossas certezas, nossas ranges compartilhadas
nossas certezas compartilhadas de que isto é uma árvore, o eu estou aqui, eu sou um ser humano, não pode ser dita significativamente, né? Essa inefabilidade indica uma indivisibilidade lógica para a Sherlock. Depende que se as ranges, em determinado contexto, não servem nem para informar, nem para expressar ou descrever, ela não tem utilidade, sendo assim desprovida de sentido. Né? Elas nada dizem. Né? A intérprete defende que é pelo fato das ranges estarem fora da linguagem que mantém nossos jogos de linguagens possíveis. Aí, na minha pesquisa, né, eu destaco algumas dificuldades dessa tese, né, da inefabilidade que a Sherlock tem sobre as ranges, né? A gente começa com o termo inefável. O termo inefável, ele não é encontrado no Sobre a Certeza. Ele é um conceito, né, do Tractatus. Aí a gente já começa a discussão, né, daqui. No exemplo do silvicultor, né, Sherlock, ela diz que a frase isto é uma árvore, sendo ela uma range, nada diz, né, não podendo assim ser articulada, só geraria um contrassenso, já que a mesma não descreve e nem informa, né. Referente a essa interpretação, defendemos aqui que uma proposição não precisa ser descritiva ou informativa, ela pode ter outros usos relevantes para a dinâmica das ranges. Concordamos que as ranges funcionam como uma regra, né? Entretanto, indivisibilidade não precisa ser apenas descrições, como diz Sherlock, né? Indivisibilidade pode significar expressão ou explicitação de conteúdos, revisão de determinadas práticas, ou, eventualmente, até correção. Eu ouvi uma zoada aqui, gente, tá indo bem? Tá tudo bem, Paloma. Foi que alguém tentou entrar na sala, só foi isso, tá? Mas tá ótimo. Okay. Tá tudo certo. Dessa forma, uma regra, uma range pode servir para corrigir um movimento errado, né? Para controlar um movimento que foram feitos ou até para rever a regra de um jogo. A gente endossa, né, essa interpretação que as ranges elas podem ser faladas, articuladas e corrigidas. A gente nos respalda em duas passagens do Sobre a Certeza, né, em duas sessões. Uma, que é a do leito do rio, e a outra, que é o confronto, né, o conflito entre Mu e o rei. A primeira delas é a do leito do rio, que Wittgenstein faz não vou ler, né, é bem grande a citação, mas é basicamente o seguinte: nessa passagem, Wittgenstein ele faz uma analogia entre as ranges e as proposições empíricas. Ele faz uma analogia com o leito do rio, né? As ranges, elas seriam o leito do rio, né? E as proposições empíricas, a correnteza, digamos assim, né? E na medida, e essas ranges, né, as pedras, as pedrinhas que estão depositadas na terra, pedrinhas que estão depositadas no leito do rio, né, formando o leito do rio, eventualmente elas se soltam, vão para a água, e eventualmente algumas pedrinhas, né, alguns vestígios sólidos que estão na água se depositam no solo do leito do rio e vira leito do rio, né? Aí vira essa dinâmica. Wittgenstein, né, ele faz essa analogia para mostrar essa mudança de papéis, né, que uma range, ela pode ser ora range, ela pode desempenhar um papel de ora range e ora proposição empírica, né. A gente se respalda nessa citação aqui, né, para mostrar essa correção, né, que é possível corrigir ranges, falar, articular, explicitar, para eventualmente corrigir ranges. A outra citação é de Moore, né, e um rei. Como essa é curtinha, vou ler aqui. Né? Podemos perguntar, terá alguém razões importantes para acreditar que a Terra apenas existiu há pouco tempo? Digamos, a partir do momento em que essa pessoa nasceu, suponha-se que sempre lhe tenham dito isso. Teria ele uma boa razão para o pôr em dúvida? Há homens que têm acreditado que podem fazer chover. Por que
por que razão um rei não seria educado na crença de que o mundo começou com ele? E se Mu e esse rei se encontrassem e discutissem, será que Mu conseguiria provar que a sua convicção, visão de mundo, é que estava errada? Né? Aqui essa outra citação que a gente nos respalda, né, que o Wittgenstein, ele bota em confronto, né, ele bota em confronto duas pessoas, no exemplo aqui, Mu e um rei, que tem a crença, ele foi educado, que o mundo nasceu no exato momento que ele nasceu, né. Aqui a gente tem um encontro, né, um conflito entre duas ringes, né. Se caso as ringes fossem inefáveis, como afirma a intérprete, não teria solução, né? Não teria solução um conflito desse, né? Por isso a gente acredita, né? Tenta articular que sim, as ringes, elas podem ser faladas, articuladas, né? Principalmente em ambiente de conflito, e ambiente de conflito entre ringes, né? No caso aqui, Mu, ele pode, né, articular, né, explicitar as ringes, né, para falar dela quando tem conflito, né, conflito entre ringes. Aí, aqui é um ponto, né, aqui tem um ponto que é um pouco difícil, né, de sustentar, que é a alteração, né, a alteração dessas ringes. Essa alteração dessas ringes, ela custa, né, ser alterada, corrigida, por quê, né? Porque a range, ela garante, né, toda a funcionalidade, ela está articulada com várias outras ranges, né, e alterar uma range, você altera a visão de mundo de uma pessoa, né. As ranges, as articulações das ranges, ela forma a visão de mundo de uma pessoa. Então, para uma range ela ser alterada, ela só pode ser alterada por outra range, né, porque é a range que garante a funcionalidade das coisas, né? A gente respalda aqui no artigo, né? No artigo de Grace, de 2005, que ela mostra essa dificuldade, né? Esse fato de custar para se alterar uma range, mas que é possível. A gente parte dela, né? Da interpretação desse artigo para dizer que sim, é possível alterar. Né? Mesmo custando, é possível alterar uma range. A gente entra agora na parte positiva. Vou falar um pouco menos, que minha garganta já está doendo. Mas vamos começar com os desacordos profundos. Né? O debate sobre desacordos profundos, ele se deu a partir de uma afirmação. Deixa eu tomar um pouco de água. Ele se deu a partir de uma afirmação que está sobre a certeza. No fim das razões, vem a persuasão, na seção 612. E é com base nessa passagem que Vogel, né, que é o pioneiro dessa discussão de desacordos profundos, né, que ele se posiciona em relação a esses desacordos, né, desacordos profundos, que são um tipo de desacordo diferente do que estamos acostumados a encontrar no dia a dia, né? Não é um desacordo, por exemplo, se Manuel de Barro pertenceu à geração de 45 ao pós-modernismo brasileiro, né? Esse tipo de desacordo pode ser resolvido a partir de evidências empíricas. As pessoas que duvidam dessa informação compartilham de um mesmo quadro de referência. O método usado aqui não está sendo duvidado, né? Eles compartilham do mesmo método de resolução de problemas, né? Isso seria um desacordo superficial, um desacordo normal do dia a dia. Já os desacordos profundos são um tipo de desacordo peculiar, né? Na seção 92 sobre a certeza, Moore discorda de um rei que foi educado, que o mundo surgiu com ele, e que está sendo, o que está sendo é um exemplo de desacordos profundos, né? Porque o que está sendo questionado não é apenas a proposição, o mundo é mais antigo que o rei, mas sim também o método de verificação, né, do que é verdadeiro ou falso. As visões do mundo aqui são maximamente diferentes. Existe um confronto entre ranges distintas e rivais, né? São duas ranges que estão em confronto e que não pode existir numa comunidade de indivíduos litigantes que compartilham os mesmos métodos, né?
O mundo nasceu com o rei, né, as rendição, e o mundo não nasceu com o rei. Ambas, né, não podem existir numa mesma comunidade. Né, para Fulkin, os desacordos profundos eles não são resolvidos racionalmente. Mas aqui a gente parte que eles são resolvidos racionalmente, né? A gente não precisa concordar com todas as conclusões do Fulkin, né? Ele é muito relevante, né? Ele foi um dos pioneiros nessa discussão de desacordos profundos. Tem vários levantamentos, né? Importantíssimos sobre esse assunto, mas a gente não precisa corroborar com todas as conclusões dele. Mas a gente parte, né? A gente se baseia em alguns autores, né, que acham sim que desacordos profundos podem ser resolvidos racionalmente. Esse não é um tema central, né? A gente só usa os desacordos profundos porque a gente está tratando de conflito entre rindes, né? E o que são conflitos entre rindes, né? São desacordos profundos. A gente usa mais para denominar o tipo de conflito que a gente está lidando aqui, mas não é o foco central, né? Tá, vamos entrar agora no método socrático. O método socrático de Brandon, né, ele está inserido em duas obras, a obra de 1994 e a obra de 2000, que é Tornando Explícito e Articulando as Razões, respectivamente. No projeto de Brandon, né, ele propõe uma nova forma de conceber a lógica, né. Para entender o método socrático de Brandon, precisamos entender duas ideias ou estratégias metodológicas que ele insere, né, importantes, que é o inferencialismo semântico e o expressivismo lógico, né. O inferencialismo semântico, né, a gente pode falar que o conteúdo semântico de sentenças é determinado pelas normas que governam suas inferências materiais e a inferências materiais feitas a partir delas, para denominar o significado das palavras. A pessoa tem que dominar não a referência, mas sim poder fazer várias inferências, né? Poder raciocinar as inferências relevantes para a palavra, é o que acaba redundando num certo holismo, né? Já o expressivismo lógico dá uma função distintiva ao vocabulário lógico, né? O vocabulário lógico aqui torna explícito nossos comprometimentos inferenciais feitos ou aquilo que estamos nos comprometendo quando usamos as palavras. Dito de outra maneira, o vocabulário lógico torna explícita as articulações conceituais que dominamos quando nós dominamos palavras, né? A função do vocabulário lógico aqui é elucidativa, né? Isso está dentro do que Brandon chama de espaço de razões, né? Que são práticas ou jogos de linguagens de oferecer ou solicitar razão. Ser racional para Brandon é estar dentro desse espaço de razões, é saber tirar conclusões, oferecer justificativas, né, e demandar justificativa de outros seres racionais, né. Tem uma citação aqui que fica mais intuitiva a gente entender, né, o que é o método socrático. O método socrático é uma maneira de colocar nossas práticas sobre um controle racional, expressando-as de uma forma explícita, de tal modo que possam ser confrontadas com objeções e alternativas, né? Uma forma na qual possam parecer como a base de premissas que se comportam como razões e como premissas de inferências adicionais que exploram as consequências de aceitá-las, né? O uso de qualquer conceito de expressão envolve compromisso com uma inferência a partir de seus fundamentos, as consequências de sua aplicação, né? A expressão explícita desempenha um papel esclarecedor, servindo para polir e melhorar nossos compromissos inferenciais e, assim, nossos conteúdos conceituais, né? Um papel, em suma, nas práticas do método socrático. O método socrático, ele basicamente, né, faz isso. Ele explicita, né, nossos comprometimentos inferenciais, né, para polir, né, para corrigir conceitos inferenciais, né, mal formulados.
Paloma, Oi. desculpa te interromper, mas só para avisar, falta 10 minutos, tá bom? Ok, estou no finalzinho já. Obrigada. No exemplo do confronto entre ranges distintas e rivais, desacordos profundos, como vimos na seção do confronto entre Mu e o rei, Mu teria que explicitar as regras para o rei, né? Explicitando o conteúdo da regra a partir do método socrático para o rei. Seria utilizado o vocabulário lógico para a expressão da regra, né, da ranges, já que o vocabulário lógico elucida nossos comprometimentos inferenciais. O rei que acredita que o mundo nasceu com ele não pode se comprometer com as inferências que Moore explicita para ele, né? O rei não pode ofertar as razões solicitadas por Moore. Né? No exemplo, o rei deve reconhecer as inferências defeituosas que ele acreditava, né, e mudar sua range. Mas isso não é possível, porque isso só é possível porque Moore explicitou, né? Explicitou a range, falou, articulou a range, né? Encontrou o rei com uma range. Só uma range pode alterar uma range, como foi falada, né? Esse exemplo, né, pode ficar um pouco mais intuitivo para a gente entender. Esse exemplo de Moore e o rei, esse confronto, é similar, né? A gente pode dar um exemplo similar, que é o confronto com, por exemplo, as pessoas que defendem que a Terra é plana, por exemplo, né? Não sei se alguém já teve a experiência de conversar, né, com pessoas que defendem essa ideia. É basicamente o que acontece com o rei e o Moore, né? Parece que os terraplanistas, né, não estão solicitando e demandando razões, né? Parece que eles são isentos, que eles são, como eu posso dizer, que ele tem um escudo, né, para argumentos racionais, e parece que eles não estão compartilhando, não compartilham com nós os mesmos métodos, né, de se chegar à verdade e à falsidade de alguma coisa. Porque mesmo que você demonstre, né, demonstre de forma empírica, né, eles não aceitam. Né? Nesse exemplo de Moore e o rei, não é que o rei seja racional e Moore, que o rei seja racional e Moore seja o racional da história, né? Não é um confronto entre alguém irracional e alguém racional, né? É um confronto entre visões de mundos distintas, né? Diferentes. Provavelmente, né? É uma possibilidade de acontecer o inverso. De vez de Moore, né, convencer, entre muitas aspas, o rei, né, o rei poderia convencer Moore, que na verdade, deixa eu ver um exemplo, que na verdade as verdades, né, são dadas por um oráculo, alguma coisa assim do tipo, sabe? A gente entra na conclusão. Conclusão é uma provável conclusão, né? Ainda é mais como, digamos, hipótese, né, da iniciação científica. Concluímos que a tese da inefabilidade de Sherlock sobre as ranges inviabiliza práticas de correções importantes, como em situações de conflitos, né, conflitos entre ranges distintas e rivais, que são desacordos profundos. É necessário proferir as ranges para que haja correção. Né? As correções são imprescindíveis em comunidade de indivíduos litigantes. As ranges, em alguns momentos, podem ser faladas, explicitadas, principalmente em ambiente de desacordos entre ranges distintas e rivais, desacordos profundos. Né? No desacordo profundo, as regras, as ranges, devem ser explicitadas. Né? E o método socrático do Brandon pode ser uma maneira, né, de colocar nossas práticas sob controle, né, explicitando-as de maneira que possa ser polida, corrigida. Né? Seria uma maneira mais adequada para o desafio colocado pela Sherlock, né, de uma inefabilidade das ranges. É isso. Obrigada, gente. E aqui as referências. Muito obrigado, Paloma, pela apresentação.
muito boa mesmo, e obrigado, sobretudo, por mesmo estar com a garganta um pouco prejudicada, você veio aqui e fez um esforço para fazer essa palestra aqui para todos nós. Obrigado. Bom. Obrigada, eu falei mais do que imaginei que eu conseguiria. Não, mas está tudo certo quanto ao tempo também, tá, Paloma? Fica bem tranquila. Bom, a gente vai fazer, se você permitir, a gente vai então para a sessão de perguntas. Espero que essa sua garganta esteja boa, mas caso contrário, você nos avise, tudo bem? Tá. Ederson, só uma coisa aqui. O novo formulário que foi colocado no chat é correspondente à palestra da Paloma. Então, quem estiver aqui presente, assine novamente o formulário, tá? Preencha, na verdade, o formulário. Obrigado, Jéssica. Porque lembrando que hoje a gente teve 2 apresentações, então tem um formulário para a Jéssica, que já foi, quem assinou, assinou, quem não assinou, não assina mais, e agora tem o formulário da Paloma aí, que está no chat aí, vocês podem buscar. Bom, Paloma, tem bastante gente aqui agradecendo e te parabenizando pela sua palestra. Não sei se você Obrigada, gente. Vendo. Eu tô olhando agora. Obrigada, gente. No chat aqui tem várias mensagens mesmo de parabéns aqui para você, ótima apresentação. Se você puder, confira ali os seus elogios. E pelo que eu estou vendo aqui, a gente já tem perguntas. Deixa eu só me organizar aqui. Lohane, a primeira. Isso, a Lohane. Obrigado, Jéssica, pela ajuda. Lohane, fica à vontade para usar o microfone. Vocês me ouvem? Sim, dá para te ouvir. Oi, Paloma. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua palestra. Eu fiquei muito empolgada quando eu vi o título, porque eu já li esse texto da Mel Charrock para apresentar num seminário, e eu fiquei com uma questão na cabeça, e quando eu vi o texto, falei, vou perguntar, vou aproveitar a sua comunicação para isso. Assim, por mais que ela diga que as ginges sejam inefáveis, ela abre um espaço para dizer que ela tem sentido quando ela é a expressão de uma regra, né? Ela faz essa distinção que eu achei muito esquisita, né? Porque é como se as ginges, em um contexto dos nossos discursos ou dos nossos jogos, né? Quando a gente expressasse essas ginges, elas são inefáveis, elas soam como absurdas, mas no outro contexto, quando você vai usar ela para explicar alguma coisa para alguém, faz sentido. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco o que você acha dessa distinção que ela faz, que eu sempre achei muito estranho isso de, em um contexto, ela ser inefável, em outro contexto não, porque, assim, me parece que se a gente comprar essa tese, não é muito problemático a gente falar que a gente pode dizer ringes, elas são inefáveis, mas ainda assim a gente pode dizê-las, só que a gente pode dizê-las apenas em contextos que são expressões de uma regra. Aí eu acho que nesse sentido, talvez em situações de desacordo, eu não sei se profundo, porque eu sei que é um conceito delicado, mas assim, me parece que se a gente compra essa tese da Mel Charrock, parece que em contextos de desacordo, pelo menos, a gente pode expressar ainda uma ringe, e nesse caso elas não seriam inefáveis. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha dessa dicotomia que ela faz, que me parece que é para salvar um pouco desse problema que você está levantando. Obrigada, Lohane, pela pergunta, né? Eu vou tentar responder. Eu acho meio problemático também um pouco a forma, né? A forma que a Charrock ela coloca, né? Porque ela defende a inefabilidade das ginges, né? Mas, ao mesmo momento, ela diz que as ginges podem ser ditas, se eu não me engano, ela usa em momentos heurísticos, ela usa também esse termo, né? Ela não defende, digamos, um contextualismo, né, das ginges. Eu, particularmente, eu concordo que as ringes, ela pode desempenhar, né, papéis diferentes, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo aqui quando eu dou o exemplo na minha pesquisa, que
ela, por exemplo, como eu posso formular? Por exemplo, no jogo de xadrez, digamos. Eu uso esse exemplo na minha pesquisa, né? Se a gente está jogando um jogo de xadrez, talvez fique um pouco mais claro se eu exemplificar com esse exemplo. A gente está jogando, dois indivíduos estão jogando um jogo de xadrez, né? E um dos colegas, né, pega o cavalo e anda uma casa para frente, né? Sabemos, né, que por regra, né, do jogo de xadrez, o cavalo, ele anda 2 casas, né, para qualquer direção vertical ou horizontal, com uma casa perpendicular a ela, né? Provavelmente, né, o colega, né, ele vai dizer, não, o cavalo, ele não anda, esse movimento não é do cavalo, né? O movimento do cavalo é 2 casas perpendicular para frente ou para o lado, e 2 casas, né, para frente ou para o lado, e uma casa perpendicular a esse, né? Esse momento, né, ele está explicitando, né, essa regra, né? Então, eu acho que sim, as ranges, ela desempenha, né, esse papel, ora range, né, ora regra. Não sei se ficou muito claro, mas tentar reformular. Eu acho estranho, né, a forma que, textualmente, que a Sherlock, ela escreve, né, que são inefáveis, mas em alguns momentos, né, elas podem ser ditas, né. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que uma característica particular das ranges, né, é esse papéis que ela possui, que é ora, né, funcionar como regra, como range, né, e ora ser uma proposição empírica. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu, Paloma, obrigada. Por nada. Obrigado. Então, dando continuidade aqui para as questões, se eu não estou enganado, agora a gente tem uma questão do Julian. Julian, fica à vontade aí para usar o microfone. Alô, boa noite, Paloma. Tá me conseguindo ouvir? Estou sim. Não, certo. Eu queria fazer uma pergunta, mas é uma pergunta meio de... É uma pergunta que tem 2 componentes. Um de esclarecimento, quanto ao uso de um conceito que está na sua apresentação, e o segundo, quanto ao uso, se essa expansão é habilitada, esse uso do conceito. Eu estou me referindo a desacordos profundos. Por exemplo, desacordos profundos, como está ocorrendo nesse framework de jogos de linguagem, desse quadro teórico para analisar a linguagem, a prática linguística de maneira um tanto quanto ampla, nesse sentido, os acordos profundos visam capturar apenas situações ordinárias da comunicação, ou pode ser situações mais sofisticadas? Eu estou aqui querendo entender se seria uma instanciação de um desacordo profundo, problemas filosóficos irresolvíveis, por exemplo, problema entre o realista e o antirrealista quanto à existência, um realista ou antirrealista metafísico. Vamos pensar assim, se problemas ou desacordos filosóficos também podem ser lidos, ou desacordos teóricos, mais especificamente o meu interesse em desacordos filosóficos, podem ser lidos como exemplos também de desacordos profundos de certas pressuposições básicas para a prática inferencial e argumentativa. Eu não sei se... É porque acabo que eu estou lendo um pouco assim de como um átomo pressuposicional básico, que é algo que tem que ser assumido pelo participante de uma dada conversa, de uma dada ação conjunta para desenvolver um dado contexto conversacional, sabe? Minha pergunta é o seguinte: desacordos profundos que a gente vê entre teses filosóficas poderiam ser instâncias de desacordos profundos? Ou isso é uma expansão muito além do quadro wittgensteiniano aqui do objeto? É só uma pergunta, uma coisa que eu pensei relativo à exposição. No mais, eu acabei esquecendo de agradecer a ótima apresentação. Para mim foi muito claro. Eu ainda não li Wittgenstein, então para mim é terreno novo.
é terreno novo, eu nunca tive a oportunidade assim, de lê-lo com calma, assim, mas eu devo só agradecer a apresentação, a clareza, foi muito clara, muito didática, e também agradecer mais uma vez a organização do evento, por gerir tudo aqui. Estou sendo repetido? Sou, mas sempre se a coisa está sendo muito bem gerida. E não vale... Não, truísmos, às vezes, valem a ser ditos, né? Eu agradeço. Apesar do discurso, né, a discussão dos desacordos profundos ser novo na minha pesquisa, né, eu vou tentar responder. Eu acho que não, entende? Por quê? Porque eu acho que não. Porque, para ser desacordos profundos, os problemas, né, eles têm que ser estritamente diferentes, entende? O método de avaliação, né, de determinadas coisas, né, ele não está compartilhado entre as duas partes. Então, numa discussão filosófica, né, o método de resolução de problemas são os mesmos. Eu, digamos, utilizando termos, né, do Wittgenstein, né, numa discussão filosófica, independente da área, né, confronto entre duas visões diferentes, o quadro de referência é o mesmo, entende? Eles estão inseridos no mesmo plano, assim, de resoluções, né, o método de chegar ao que é verdade e o que é falsidade, entende? Aí, por isso, desacordos profundos é algo mais, assim, digamos, radical, mais pesado, entende? Como discordâncias entre posições entre aborto, pró-aborto e contra-aborto, entende? Terraplanismo e não terraplanismo. Discussões desse tipo. Por exemplo, esses exemplos que o Fogg, ele exemplifica no artigo dele, né? Que é a lógica dos desacordos profundos. Ele exemplifica com exemplos sobre ética, entende? Sobre ética e sobre as discussões sobre abortos, que é algo bem, sabe, bem estritamente, né? Quase é muito difícil uma pessoa convencer a outra a vir para o seu lado, né? Digamos assim. Certo, muito obrigado por esclarecer esse conceito. Ficou claro que para ser um desacordo profundo, além da discordância de índices, né, tem que ter a discordância metodológica fundamental. E aparentemente a gente ainda está nos critérios de racionalidade, ou pelo menos tentamos, né, enquanto filósofos e filósofos. Mas muito obrigado pela questão, pela resposta. Muito claro mesmo. Obrigada. Obrigado, Paloma, novamente. Obrigado, Juliano, por sempre estar bem ativo aqui no nosso evento, sempre perguntando e sempre atento, né, com as questões aí. Muito bom. Bom, pelo que eu estou vendo aqui no chat, eu acho que a gente não tem mais questões. Jéssica, eu estou enganado ou... Acho que não, né? Acho que não temos. Não temos mais. Mais questões. Bom, se a gente não tiver mais questões, Paloma, a gente vai deixar você descansar a garganta um pouco, eu sei que você não está ainda completamente recuperado, né, com a garganta. E agradecer novamente em nome do evento pela apresentação, muito boa apresentação mesmo, muito didática, foi nos pontos aqui, foi muito bom mesmo. Acho um ótimo trabalho que você está fazendo com o Marco Silva, né? Um abraço, inclusive, para o Marco Silva. Né? O Marco Silva também é uma pessoa muito ativa, com certeza está colaborando bastante aí com a gente. Bom, Paloma, não sei se você quer falar suas palavras aí de despedida aí. Eu gostaria. Gente... Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui, né, expondo esse ato, né, de expor nossa pesquisa, né, é muito importante, né, esse espaço aqui, né, de contato, né, entre pesquisadores de vários níveis, né, é muito importante para a nossa formação, né, então eu agradeço o convite de estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês. Maravilha. Obrigado, Paloma. Isso. Então... Obrigada, Paloma. Que bom que você conseguiu apresentar. Pois é. Legal. Então, acho que a gente pode... Bom, eu não sei, eu ia falar para parar a gravação, mas... Ah, tá.
Dá para interromper por aqui. Ah, só para lembrar mesmo que amanhã é o último dia do encontro e a palestra de amanhã é com a Eduarda Calado, às 7 horas. Conto com vocês, tá?